Salve, salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal, nesse 24 de fevereiro de 2018, sábado, véspera de jogo do Vasco, no Campeonato Estadual. Antes da gente entrar no assunto principal do vídeo, né, que vai ser essa análise futura da equipe do Vasco, possibilidade de venda do Paulinho e Zé Ricardo, permanência de Zé Ricardo ou não, eu gostaria só de mandar um abraço para o pessoal da Galera do Sítio. É um grupo de WhatsApp que vem acompanhando a gente aí. Salve, pessoal. Mandar também um abraço pro pessoal de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, do bairro Vila Valqueire, do Rio, que também vem acompanhando. O pessoal do Maranhão está muito forte. São Vicente, São Paulo também. Que bom, né? Que bom torcer para uma equipe, né, para um clube como o Vasco da Gama, que é uma torcida continental, né? Tem gente de tudo quanto é lugar. Já veio gente até do Japão participar aqui do grupo, beleza? Então vamos aqui agora aos assuntos principais aqui do vídeo, né, de hoje. E eu acho que vocês vão gostar, tá certo? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui, o que eu fiz? Eu peguei todos os vídeos que a gente vem comentando sobre o Vasco, sobre o dia a dia da equipe do Vasco, sobre o que a gente espera da equipe do Vasco, em termos de contratações, de alterações de jogadores do próprio elenco, né? E tentei compilar tudo num vídeo só. Então eu fiz um rascunho, um caderno. Eu preferi fazer assim porque eu tenho formação em engenharia e geralmente o engenheiro ele gosta de pensar escrevendo, rascunhando, desenhando. E aí eu fiz dois cenários, né, no caderno mesmo. Um cenário atual, né, com a equipe que vem sendo escalada pelo Zé Ricardo, com algumas peças que ele vem utilizando durante a partida, e um cenário futuro próximo, que eu chamei de futuro próximo, que seria a equipe do Vasco mais ou menos daqui a 1 mês a 2 meses, tá? Claro, entrando ali um pouco de torcida minha, né? Seria um planejamento meu para o Vasco, uma ideia, o que eu estaria almejando para o Vasco daqui a 1 mês ou 2 meses. Vou tentar representar isso para vocês. Espero que vocês gostem e comentem, né? É uma opinião minha. De repente, você que está assistindo aqui do canal tem uma opinião diferente. E eu acho que a opinião, quando ela diverge, também é importante, né? Eu acho que isso tudo faz com que a gente consiga crescer e, quem sabe, a gente consiga atingir alguém do Vasco, para a gente conseguir, de fato, expor a nossa opinião, tá? Uma nota rapidinha, se a gente entrar nesse rascunho, sobre Zé Ricardo, né? O que será de Zé Ricardo? Essa proposta do mundo árabe é forte, né? De fato é uma proposta que gera uma independência financeira muito rápida, né, para o Zé Ricardo. Ele tem 46 anos, tem filho, né, é pai de família. Ele pode estar sim visando isso para aceitar essa proposta. Agora, ele no Vasco parece que ganha 170 mil reais por mês. É um ótimo salário, né? E o Vasco parece que vai propôs a ele de estender esse contrato, que se encerraria em 2018 para 2019, com um salário de 250 mil reais. É um bom salário. Ele vai conseguir a sua independência financeira também, né, permanecendo no Vasco. Eu acho que só a única dúvida que fica para o Zé Ricardo, isso na minha opinião, né, no meu pensamento, é o seguinte: será que eu continuando no Vasco, se o Vasco não investir no time, né, não melhorar a qualidade da equipe, será que eu daqui a 2, 3, 4 meses serei questionado no meu cargo? Às vezes, a principal dúvida do Zé Ricardo em permanecer no Vasco seria essa. Porque com certeza no mundo árabe, com um salário ali de 500, 600 mil reais por mês, com 3 anos de contrato, ele vai cumprir os 3 anos. Muito provavelmente. A pressão é muito menor. Não existe a cobrança, nem sonhando do que é ser técnico do Vasco da Gama. Talvez a maior preocupação do Zé Ricardo seja essa. Será que daqui a 3, 4 meses eu serei a unanimidade na torcida do Vasco, na diretoria do Vasco, na imprensa de um modo geral? É essa que é a grande dúvida. Talvez essa proposta do Mundo Árabe seja muito bom para o Vasco, porque o Zé Ricardo pode expor isso para a diretoria. E a diretoria vai ter que correr atrás de investimento para melhorar a qualidade da equipe, para que essa situação, suposta situação,
não venha acontecer com o Zé Ricardo. E aí, é claro, ele vai querer continuar no Vasco. Beleza? Vamos torcer para que esse desfecho seja positivo e que o Zé Ricardo de fato continue comandando a equipe vascaína, tá bom? Então, pessoal, vamos lá agora para o vídeo, né, que eu fiz com o Rascunho, expondo cada função. Vocês vão se surpreender com uma situação, com uma opção que pode estar sendo preparada para a venda do Paulinho, tá? Então vamos com o vídeo aí, gente. Aqui está o rascunho que eu falei, né? Aqui eu estou colocando a escalação atual do Vasco, né? Nesse ano de 2018, a principal escalação, né? Dos jogos do Vasco, feita pelo nosso técnico Zé Ricardo. Eu estou expondo aqui cada função, né? Com algumas opções que eu vou mostrar para vocês. E aqui eu coloco um futuro próximo, para daqui 1 mês, 2 meses no máximo, tá? De acordo com o que a gente vem expondo aqui nos vídeos e com o que vocês também vêm comentando aqui com a gente, beleza? Então vamos lá. Essa análise normalmente ela é feita da defesa para o ataque. Eu vou fazer ao contrário, do ataque para a defesa, ok? Então vamos lá. Centroavante, camisa 9 atual do Vasco, Andrés Rios, né? Quem vem sendo a segunda opção, né? Quem vem sendo reserva imediato, Riascos. Até aí, gente, nenhuma novidade, né? Agora, uma coisa que eu queria expor para vocês. Por que que a gente pede um camisa 9? A contratação de um camisa 9 para o Vasco. Não é só porque o Rios e o Riascos não vem fazendo os gols que nós gostaríamos, mas é porque nenhum dos dois são jogadores de área. Nenhum dos dois são jogadores matadores, né? É isso mesmo. O Rios, apesar de ser um jogador um pouco lento, a carreira dele inteira foi sempre pelos flancos, jogando como ponta. É isso aí. Então é por isso que no futuro próximo aqui, ó, eu estou deixando em aberto o camisa 9, que podem ser Allan Kardec, o Ábila, jogadores que a gente vem comentando aqui no canal, ok? Paulinho, agora vocês vão ver uma situação aqui que pode estar sendo criada, tá? Para a janela do meio do ano. Eu vou expor isso aqui para vocês. Quem que vem sendo nosso atacante pelos lados do campo? Paulinho, jogador extremamente importante para essa equipe do Zé Ricardo, né? Que além dele agredir o adversário, além de estar fazendo gols, ele também ajuda muito na marcação pelas pontas, inclusive cobrindo laterais. Jogador extremamente tático. Para o futuro próximo, eu ainda o coloco como nosso titular. Só que existe uma situação aí para a gente avaliar junto aqui no canal, pessoal. O Andrés Rios, o contrato dele está vencendo em junho desse ano. A gente está pedindo a contratação de um camisa 9. Com a chegada desse camisa 9, nós passaríamos a ter 3 jogadores para atuar como 9. Esse contratado, Rios e Riascos. Como o Riascos, igual a gente já expôs aqui, é um jogador que atua muito mais pelos lados do campo, ele no futuro próximo poderia ser deslocado para essa função, caso o Vasco mantenha o Andrés Rios no grupo, ou seja, renove o contrato do Andrés Rios. Aí, olha que situação interessante. O 9 contratado, mais o Rios como primeira opção de reserva, nós passaríamos a ter atacantes para atuar pelos lados do campo. Paulinho, o Kelvin, que está retornando agora no final de março, Rildo, Riascos, Caio Monteiro e Paulo Vitor. Olha a quantidade de opções que o Vasco teria para jogar pelos lados do campo. O que isso significa? Contratando o 9 e renovando com Rios, Paulinho pode ser negociado sim, tá? Teria condições de se negociar o Paulinho devido ao fato do Vasco ter opções no elenco para suprir, talvez não com a qualidade do Paulinho, mas para suprir a ausência do Paulinho. Agora, se o Vasco não renovar com Rios, o Riascos continuaria sendo a nossa segunda opção de camisa 9. E aí eu acredito que o Paulinho deveria continuar no grupo. Então existem 2 opções para o meio do ano.
Renovou com o Rios, muito provavelmente Paulinho vendido. Não renovou com o Rios, muito provavelmente Paulinho continua no grupo. E aí fica a pergunta, pessoal, o que vocês preferem? Ok? Na minha opinião, se o Vasco conseguir, o Vasco está precisando de dinheiro, né? De receita. Se o Vasco conseguir uma boa venda, e uma boa venda no caso de um jogador como Paulinho seria 30 milhões de euros, eu entendo que, infelizmente, teremos que perder essa joia para poder investir no clube, manter os salários em dia, né? E manter o Vasco uma equipe forte. Agora, se não for para vender por um valor igual a esse, não compensa, porque Paulinho é craque, é jogador para dar muito resultado dentro de campo, para virar ídolo, para marcar o seu nome na história do Vasco, ok? Bom, hoje, atualmente, o Vasco vem usando como camisa 10 o Evander Joia Rara, né? Que eu entendo que para o futuro próximo ele deveria ser o segundo volante, ele deveria disputar a posição com o Wellington, que é o nosso titular, ok? Eu acho que o Vasco iria ganhar muito com essa concorrência, o Wellington e Evander. Ia ganhar muito em qualidade. E isso é importante para o grupo, certo? Quem vem sendo também utilizado como um camisa 10, né, a nível de segundo tempo, né, é o Thiago Galhardo. É um jogador que está crescendo, né, mas que na minha opinião, eu ainda o enxergo como um jogador reserva. É por isso que no futuro próximo a gente pede aqui no canal a contratação de um camisa 10. E o Thiago Galhardo poderia ser o reserva imediato desse 10, né? O próprio Evander poderia também entrar como reserva desse 10. Mas nenhum deles teriam condições, tá? Na minha opinião, de ser o titular, ok? Terceiro homem de meio do campo. Vem sendo utilizado o Wagner, jogador extremamente tático para o Zé Ricardo, muito experiente, ajuda na marcação, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, né? Ajudando muito os volantes e a marcação dos laterais. Mas eu também o enxergo como reserva. E aí entra quem? Giovanni Augusto, jogador já regularizado e já tem condições de estrear. Eu sempre falei isso aqui no canal. Para mim, o Giovanni Augusto não é camisa 10. Ele é o terceiro homem de meio do campo, terceiro volante do Vasco. Pela característica dele, para mim, é ali que ele deve atuar. Tá certo? Segundo volante, a gente falou que é o Wellington. Primeiro volante, De Zárbato. Também no futuro próximo eu coloco o De Zárbato ainda como titular. Só que aí vem outra pergunta. Quem são os primeiros volantes do Vasco? Além do De Zárbato, hoje nós temos o menino Andrei, menino da base, que ainda não vingou no futebol, ainda não fez uma atuação boa. Marcelo Matos, há 2 anos machucado, que o contrato se encerra em junho, muito provavelmente não será renovado. Bruno Paulista, jogador que não vem sendo utilizado pelo Zé Ricardo e quando atuou não atuou bem e também tem seu contrato encerrado em junho. Ou seja, para um futuro próximo, eu só estou enxergando De Zárbato e Andrei. Portanto, o Vasco deve contratar um primeiro volante de qualidade para disputar a posição com De Zárbato. Tá certo? Essa é a minha visão. Laterais. A gente aqui, praticamente todos os vídeos, vem comentando que o Pikachu, do meio para frente é um jogador, do meio para trás é outro jogador, né? Ele do meio para frente é muito efetivo, é um jogador tático. Ele pode ser um ponta ou pode ser até mesmo um terceiro atacante, né? Agora, na parte defensiva ele falha muito e sobrecarrega muito os volantes e o terceiro e quarto homem de meio do campo. Então nós precisamos sim de um lateral direito. Por isso que no futuro próximo eu coloco aqui em aberto a lateral direita. O Vasco precisa contratar sim um lateral direito. Apesar de termos no grupo o Rafael Galhardo, que eu o enxergo como um jogador apenas de grupo. Apenas para de fato entrar numa partida em última instância. Tá? Lateral esquerda. A gente aqui no canal nunca pediu a contratação de um lateral esquerdo. Por quê? Porque o Henrique, apesar de estar evoluindo bastante nesse ano, na parte defensiva, na sua maturidade dentro de campo, ele ainda, na minha opinião, não é um jogador para ser titular do Vasco. É um ótimo reserva, mas titular não.
Fabrício, mesma coisa, um jogador experiente, mas que também o enxergo como um ótimo reserva. Para mim, o nosso titular é Ramon, que está retornando agora no final de março. Por isso, no futuro próximo eu o coloco como titular e não peço contratação de lateral esquerdo no Vasco, ok? Defesa. Aí vem uma polêmica aqui, né? Uma polêmica no nosso canal, que eu vou passar para vocês. Os titulares hoje são Paulão e Ricardo, nas últimas 2 partidas da Libertadores. A gente tem como opção o Erley, Eraso e o Breno, que está retornando de contusão no joelho agora no final de março, início de abril. Além deles, ainda tem o Luiz Gustavo, jogador contratado, vindo do interior do futebol paulista, né? São quantos zagueiros que eu estou falando aqui? 6 zagueiros. 6 zagueiros, certo? O que acontece? Apesar de nenhum dos 6 terem a característica de xerifão, né? Daquele jogador técnico, tático, que saiba orientar a defesa, eu enxergo que o elenco hoje está inchado em relação a zagueiros. É por isso que eu falo, quando você não contrata bem, visando parte técnica e tática, você acaba gerando um inchaço de elenco e tendo que assumir esse inchaço a temporada inteira. Eu enxergo hoje que o Vasco muito provavelmente não irá contratar mais zagueiros na temporada, porque já tem um custo alto com zagueiros, né? Então, mesmo sem um xerifão, como o Mauro Galvão, como o Anderson Martins, que nos deixou agora em janeiro, eu enxergo no futuro próximo o Breno como titular pela direita e uma grande disputa na esquerda, entre Paulão, Eraso, o Erley e o nosso menino da base, Ricardo. Tá? Dos 4, para jogar com o Breno, vai depender muito de entrosamento, né, de liga, né, entre o Breno e esse outro zagueiro. O Breno já jogou com o Paulão em muitas partidas do Campeonato Brasileiro 2017. Mas assim, em termos de nome, eu acredito muito no Erley. Eu acho que o Erley junto com o Breno poderão fazer uma zaga forte, alta, né, que joga duro, porém na bola, e pode dar sim muito resultado. O que a gente está vendo e enxergando nesse momento, pessoal? Que a nossa defesa continua agora no final de fevereiro ainda destroçada. Nós tínhamos um sistema defensivo que finalizou o Campeonato Brasileiro 2017 muito bem organizado, dos volantes até os zagueiros. Infelizmente, com a saída de Madison, com a contusão do Breno, com a saída do Anderson Martins e com a contusão do Ramon, a linha defensiva toda do Vasco ficou destroçada, está sendo remontada pelo Zé Ricardo. E estava vindo numa sequência muito boa, né? Antes desse jogo na Bolívia. Esse jogo na Bolívia, conforme eu falei no último vídeo, é para ser deletado, vamos esquecer. Estávamos numa crescente na reconstrução da defesa vascaína, mas isso ainda não aconteceu. Acredito que a gente precisa muito, até o dia 13 de março, aproveitar os jogos do estadual para remontar essa defesa, tá? Agora, ela só vai realmente chegar no seu auge depois que Ramon e o Breno e o lateral direito que a gente sempre pede para ser contratado chegarem. Eu estou vendo isso aqui acontecer pelo mês de abril ou maio, tá certo? Goleiro, né, não adianta nem o que discutir, né? É Martin Silva, o nosso goleiraço, o nosso grande ídolo, né, do momento. É o titular absoluto. Algumas pessoas comentaram sobre a contratação de um goleiro reserva. Na minha visão, seria sim interessante, muito interessante a gente contratar um goleiro reserva. Mas infelizmente, o orçamento do Vasco, acredito eu que em 2018 não vai permitir isso, porque ele já precisa investir. Vamos recapitular: camisa 9, um camisa 10, um primeiro volante e um lateral direito. São 4 contratações de qualidade. Jogadores para virem para o Vasco para ser titular. 4 jogadores nesse quilate, lateral direito, primeiro volante, camisa 10 e 9, nós estamos falando mais ou menos em R$1,5 milhão a mais na folha do Vasco.
é um valor alto, né? É um valor considerável, né? Seria algo em torno de 17 milhões a mais no orçamento. Então, para isso, eu acho que vai ter que ter um esforço muito grande da diretoria do Vasco e, infelizmente, contratação de mais um zagueiro, um goleiro reserva, igual vem sendo comentado aqui no nosso canal, ficaria para o ano que vem, né? Porque, na minha opinião, sem essas contratações pontuais, né, essas 4 contratações pontuais, vai ficar difícil do Vasco sonhar mais alto com Libertadores, com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria expor para vocês. Espero que tenham gostado. O desenho ainda não ficou como eu gostaria, na qualidade que eu gostaria, mas venho tentando fazer o meu melhor para expor todo o meu acompanhamento, todo o meu pensamento e a minha torcida para o Vasco. Tá certo? Então é isso aí, gente. Um forte abraço.